Muito bem, estamos live. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nunca sabemos a que horas é que os nossos 14 ouvintes nos estão a ouvir. Portanto, De temos 15, que 15, generalizar, pessoal, 15. temos que generalizar e não fazer referências ao momento do dia. Como é que está o Exatamente. Sr. Diogo? Muito Diogo, bem, sim. muito bem. Paulo Soares, é sempre um gosto estes momentos de tertúlia. São sempre muito aprazíveis. Sim, saúde. Vai bem? Diz? Como é que está essa saúde? Vai bem? Muito bem, muito bem. Sempre a cumprir ainda com as resoluções do início do ano. Portanto, ainda não perdi aquela motivação. Estamos a 24 do mês, portanto, estamos ainda a cumprir. Já começa a haver um offset, mas ainda a cumprir aquilo que são os... Mas a 24 de janeiro as resoluções da Novo ainda estão de pé, isso por si só já é um recorde. Já é uma vitória. Em média, as resoluções da Novo sobrevivem cerca de 2 a 3 semanas. Portanto, já estás a entrar na quarta semana, parece-me que vais lançado. Sim, eu acho que sim. Mas pronto, temos aqui um janeiro. Vamos começar aquele mês longo, não é? Que tem 300 e tal dias, não é? Exatamente. Podemos começar aqui com a nossa troca de galhardetes, não? Podemos começar por onde tu quiseres. Vamos embora. Carta aberta para começar por onde o senhor quiser. Muito bem. Então, olha, antes de qualquer assunto, eu convidei-te a semana passada para falarmos em fazer um especial do Simplex Urbanístico. E queria convidar toda a gente a estar atento a um extra que vamos querer fazer em breve sobre a questão do Simplex Urbanístico. Será uma coisa um formato muito diferente deste que temos vindo a fazer, mas que gostaria de fazer aqui um conteúdo mais informativo em relação àquilo que já temos vindo a falar em primeira mão, sobre este tema do Simplex. Em outubro passado já falámos sobre isto, e que agora já está na rua, muitas dúvidas, muita incerteza, coisas boas, coisas menos boas, e acho que estamos hoje capacitados, pelo menos, de partilhar algumas informações a esse respeito. E em breve vamos fazer também esse especial, e queria-te convidar também a participares, como é óbvio. Sem ti isto não faz sentido. E em conjunto depois com também a Ana Cardoso, a minha arquiteta, que trabalha comigo, muito especialista na parte, principalmente para além da arquitetura, mas tem sempre um olhar muito criterioso na parte das leis e o enquadramento deste diploma na nossa atividade. Acho que por isso o nosso intuito com este nosso podcast, com estas nossas tertúlias, é precisamente promover a literacia financeira, mas não só, em todas as áreas em que pudermos de facto acrescentar e passar algum valor. Acho que são sempre de louvar essas iniciativas e sim, fazer um bocadinho de serviço público e colocar informação relevante, sobretudo num tema, ainda para mais, num tema que é bastante próximo aos portugueses, não é? Que tem a ver com o tema da habitação, que é um dos temas do momento, é um tema-chave em Portugal na atualidade, é um tema que deveria ser um tema-chave na atualidade política também, não o tem sido, infelizmente, mas já lá vamos, naquilo que tem a ver com o debate político do país, mas damos nós o nosso contributo. Exatamente. Então, troca de galhardetes. Começava então aqui por te convidar a falar um bocadinho sobre aquilo que é a tua newsletter, que é sempre um conteúdo super, super interessante, informativo acima de tudo, atualizado também, reforçando a parte da sua atualidade, e acho que se calhar começamos por esse tema. Até nós em off tinha comentado contigo que tinha recebido aqui algumas notificações que estamos a bater máximos históricos de S&P 500 e por aí adiante, algumas das referências do mercado norte-americano, dos mercados de capitais, mas tu tens aí uma opinião sobre isso, portanto isto é pouco vista, não é? Sim, olha, acho que é interessante, e para quem nos está a ver no YouTube, estou a partilhar, está a ver aqui uma imagem que ilustra a minha newsletter desta semana, que é de facto a imagem daquilo que é o mercado, e eu faço referência nesta newsletter, e para quem não nos está a ver, quem nos está a ouvir, a imagem basicamente o que é o touro, o bull, que representa o bull market, que representa a valorização do mercado, a emergir de um oceano suportado por balões que representam as principais empresas tecnológicas que existem,
que existem no mundo, desde a Amazon, São elas, Google, que são elas a força motriz, essencialmente são estas entidades que são a força motriz para se conseguir bater esses máximos históricos da referência da Bolsa norte-americana. Máximos históricos do S&P 500, que de facto o Nasdaq, o índice mais tecnológico, já tinha batido já tinha chegado aos seus máximos históricos, o que é normal, porque de facto tem sido o setor tecnológico o motor da economia, mas o S&P 500 ainda não tinha chegado lá. Chegou agora a esses tais tão ansiados máximos históricos, mas o que é curioso, e que também estou a partilhar graficamente, para quem nos está a ouvir, ficar a saber que estamos a falar de um gráfico que representa a evolução dos vários subsetores do S&P 500. Porquê é que isto é importante? Porque nós temos o S&P 500, a referência do mercado acionista, as 500 maiores empresas americanas em máximos históricos, mas só temos um dos 11 setores do S&P 500 em máximos históricos e é precisamente a tecnologia. E o gráfico que estou a partilhar neste momento é perfeitamente elucidativo, porque temos a tecnologia a bater aí em máximos e com uma valorização extraordinária de 56% nos últimos 12 meses. E depois temos os outros setores todos bastante cá em baixo, em que o setor financeiro é um dos setores de peso também do mercado acionista, muito cá para baixo, com 9% de valorização nos últimos 12 meses. E temos alguns setores também importantes, como as utilities e energia, até com retorno negativo de 10% negativo e 11% negativo no caso das utilities. Portanto, isto foi de facto a mensagem, a tónica central desta newsletter da última semana que partilhei com todos os subscritores e que de facto resume bastante aquilo que tem sido um mercado que é alavancado num conjunto muito restrito de grandes empresas. Sim, desculpa, ia-te atropelar aqui, diz. Não, mas ia-te perguntar, o meu atropelamento ia no sentido de que ações é que podemos tirar disto? Isto é, temos de facto as tecnológicas a fazer aqui, a carburar para que existem estes máximos, que são indicadores de pouca coisa, e o resto do mercado, o que é que está a acontecer? Isto é, se a gente excluir a questão, esta visão do mercado tecnológico, qual é a tua opinião sobre os restantes setores dos mercados do mercado de ações dos Estados Unidos da América? O que é que tu achas? Estamos aqui, até porque esta minha pergunta vem muito no seguimento do enquadramento das notícias recentes de que a inflação na América, nos Estados Unidos, voltou a subir ligeiramente em dezembro, e que, portanto, isto ainda não está sanado. Portanto, nós ainda não... Estas taxas de juros, todas elas, têm sido duras para todos, para os mercados, para as famílias. Portanto, é transversal o impacto que isto tem tido na vida do mundo inteiro, mas temos depois estas fintechs a subirem assim exponencialmente, que de facto não são a exceção, não são a regra. E, portanto, se a gente excluir esta fatia, qual é a tua visão do comportamento do mercado nos outros setores? Olha, eu diria que o mercado, há dois mercados. Há um mercado da economia real, que são basicamente todos os outros setores, excetuando a tecnologia, e depois há o campeonato à parte da tecnologia. Sim. E porquê é que os outros setores representam a economia real? Porque, efetivamente, como tu dizes bem, há nuvens cinzentas na economia, começando na inflação, que obviamente não está aos níveis que estava há 12 meses atrás, mas ainda não está 100% controlada, e historicamente a inflação, e alguns analistas, sobretudo depois de terem visto esse spike ligeiro, mas não deixa de ser um spike em dezembro da inflação, recuperam de facto a trajetória da inflação noutras épocas históricas, em que houve sempre uma segunda onda de inflação. Houve um primeiro grande movimento de inflação, que depois foi combatido pelos bancos centrais, e que com esse combate veio para baixo. Depois houve uma segunda onda de inflação, não tão forte como a onda anterior, e alguns analistas que dizem que isso pode voltar a acontecer. Podemos ter, alguns este ano,
segunda onda, de menor dimensão do que aquela que foi a onda inicial, mas ter uma segunda onda de inflação que possa refriar um bocadinho os ânimos aqui no que diz respeito a cortes das taxas de juros. Mas depois temos outros eventos que são problemáticos e que podem, de facto, colocar os mercados acionistas em sobressalto, nomeadamente os eventos geopolíticos. Aliás, tem sido apontado, curiosamente, por muitos analistas, os eventos geopolíticos, e este gráfico que estou a partilhar representa isso mesmo. Foi um gráfico publicado pela NBC sobre aquilo que são os principais riscos para o mercado acionista no próximo ano, e temos mais de 50% de probabilidade de o mercado ser afetado por riscos geopolíticos, 17% as eleições nos Estados Unidos, é sempre também um fator muito relevante para os mercados financeiros o ano em que há eleições nos Estados Unidos, que vão acontecer no final do ano, e a inflação já vem em terceiro, ou seja, aquilo que foi o grande risco para os mercados financeiros no passado recente, neste momento já é apontado como um terceiro fator que possa colocar em alvoroço os mercados financeiros. O que é relevante, porque na verdade, se o mercado já está a desvalorizar de forma significativa a inflação ao ponto de a colocar apenas no terceiro lugar como os principais riscos para os mercados no próximo ano, se algo acontecer no que diz respeito aos números de inflação que vá contrariar esta expectativa, isso pode de facto surpreender pela negativa os analistas e levar a uma correção significativa no mercado. Não esquecer que estão esperados já cortes bastante significativos nas taxas de juros para 2024, sobretudo nos Estados Unidos, mas também na Europa. Vamos ver se acontece, não é? Se continuarmos com esta instabilidade. Isso pode, de facto, ser um trigger para momentos de correção nos mercados. Mas há outro dado interessante, e só para concluir, para também não me alongar bastante sobre aquilo que é a atualidade dos mercados financeiros, há outro dado interessante que também vou partilhar, que tem a ver com o posicionamento dos investidores. Porque se é verdade que o mercado bateu máximos, S&P 500, o Nasdaq já tinha feito, se é verdade que as tecnológicas continuam o momento que traziam do ano anterior, há um outro elemento que não deixa de surpreender neste enquadramento, que é, de facto, estando o mercado em máximos e havendo tanta positividade no mercado financeiro com este rally recente, sobretudo a partir de finais de outubro, princípios de novembro, não deixa de ser surpreendente o recorde de inflow de fundos em mercado monetário. Ou seja, os investidores estão a colocar em valores recorde investimento em fundos de mercado monetário. Agora, é verdade que os fundos de mercado monetário, fruto das atuais taxas de juros, e isto é sobretudo válido para os Estados Unidos, são muito apelativos, porque são fundos de muito baixo risco, que investem em dívida de curto prazo nos Estados Unidos, e com um retorno de 4% a 5%, o que é de facto muito interessante e não é claramente de desvalorizar esta oportunidade de investimento. Agora, ainda assim, com a expectativa que os mercados acionistas tragam retornos interessantes, como já trouxeram no passado recente, e a fazer máximos históricos, o que aumenta de facto esse nível de otimismo. Aliás, se recuarmos também, e continuando naquilo que é a informação que partilhei na última newsletter, nós olhamos para os níveis de otimismo dos investidores, medidos pelas agências que fazem essa monitorização, nós temos já muito perto de valores considerados extremos, naquilo que diz respeito àquilo que é a expectativa, a psicologia do investidor nos níveis de otimismo quanto ao mercado. Portanto, há aqui informações algo contraditórias. Por um lado, há um otimismo muito exacerbado, o mercado acionista está, de facto, em momentos extraordinários, máximos históricos para lá, mas, por outro lado, os inflows estão a ser significativos em fundos de mercado monetário, que são fundos muito defensivos. Portanto, há aqui qualquer coisa que... e talvez, calhar, a explicação para isto é há aqui dois campeonatos diferentes. O campeonato das tecnológicas, que estão de facto num momento extraordinário, mas os outros setores não estão assim tão bem. Portanto, se calhar faz sentido sim mantermos investidos no mercado, porque na verdade as tecnológicas têm um peso muito significativo, portanto estar investido no S&P, estar investido no setor tecnológico faz sentido, mas por outro lado, atenção que há uma outra realidade por baixo da manta ou por baixo do tapete, portanto também convém ter uma boa parte da carteira em algo que dê yield, mas que seja bastante mais defensivo, não vá de facto vir ali algum sobressalto nos mercados.
Pois, isto é muito interessante que, como tu dizes bem, há indicadores preocupantes do ponto de vista macroeconómico que parecem ser assustadores e que poderiam até conduzir as pessoas a serem parcialmente conservadoras nas abordagens do ponto de vista do investimento. Não é isso que tem sido o comportamento, os números não se traduzem nisso. E, portanto, tempos estranhos, não é? Isto não, parece que não estamos a seguir aquilo que seriam as normas ou o percurso típico de comportamento de mercado face aos indicadores que temos vindo a receber. Acho que o 23 foi um ano duríssimo, foi um ano de catástrofe financeira. E 22. Pronto. 22? Sim, desculpa. Sim, 22, transição para 23. Na questão de 23 foi catástrofe, porque foi a questão da subida das taxas de juros. Certo. Pronto. E pronto. Ainda na questão do tema dos mercados de capitais, questão. Follow-up ao tema que nós introduzimos no último episódio relativamente ao ETF e à super novidade de termos um primeiro ETF com Bitcoin, não é? Portanto, com criptomoeda. E follow-up desse tema. Eu tenho uma opinião, tenho observado, vi que isso não foi consensual, não catapultou as moedas como era expectável. Tens alguma ideia sobre isso? Olha, não era assim tão expectável. Porquê? Porque, e também já falámos nisso no passado, creio que falámos nisso no nosso podcast e também falei nisso na newsletter, há muito o efeito, quando há estes fenómenos de novidades nos mercados financeiros, há muito este efeito do sell the news. Ou seja, buy the rumor, sell the news. Comprar quando há uma expectativa de algo que venha a acontecer, que tenha um efeito positivo no ativo, e a expectativa de aprovação destes ETFs, que já vinha de muito de trás, a expectativa que tivesse, de facto, finalmente a concluir-se ou chegar ao seu epílogo, gerou uma procura e um interesse muito forte na Bitcoin, que levou a valorizar de forma significativa nos meses que antecederam a aprovação por parte da SEC destes novos Bitcoins, nestes novos ETFs. Agora que se materializou, o mercado acalmou. E foi isso que aconteceu. Ou seja, não teve um impacto significativo na cotação da moeda no curto prazo, o que não significa que não vá ter no longo prazo. Mas teve um efeito interessante e que volto a partilhar porque é interessante. Pelo menos acho que deve ser negociado. Acho que pelo menos um que me vem já à cabeça, antes de mostrares aquilo que vais partilhar connosco, o que me vem já à cabeça deve ser transacionado novamente, deve ter havido uma procura, um investimento grande de criptomoeda que se calhar já não existia desde o último pico da Bitcoin, presumo, não é? Sobretudo, há um interesse, voltou a ser mainstream, ou seja, a Bitcoin voltou a estar no radar depois de ter passado ali um período Sim, o ano 23 foi... mas um período em que de facto caiu o mediatismo em relação ao Bitcoin caiu de forma significativa, fruto da queda da cotação em mercado, portanto, saiu dos headlines do mundo financeiro e agora voltou à ribalta, voltou a ser mediático. O Bitcoin cresceu em 23, 134%, não é? Quer dizer, foi um ano... A Bitcoin tem sido, de facto, de extremos, ou é o melhor a classe de ativos. Ou o melhor ano, ou o pior ano. Mas o mais interessante, eu vou partilhar um quadro que demonstra exatamente isso, as rendibilidades da Bitcoin e comparativamente com outras classes de ativos ao longo da história. E já estamos a falar, já temos um histórico de Bitcoin já significativo, já estamos a falar de mais de 10 anos de histórico de um ativo que já tem peso. E o facto de este peso histórico de já termos de facto um ativo de ser transacionado de forma massificada há muitos anos. O facto das próprias entidades financeiras e falando das principais, por exemplo, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, já incluir a própria Bitcoin como classe de ativos, e é precisamente isso que estou a partilhar neste momento. Estou a partilhar um quadro da BlackRock, que é um quadro, para quem acompanha os mercados financeiros, é um quadro muito popular, muito analisado e muito acompanhado pelos gestores de ativos, que é publicado pela BlackRock, como referi, a maior gestora de ativos do mundo, com o comportamento histórico das várias classes de ativos ao longo dos últimos largos anos, neste caso da última década. E a Bitcoin é de extremos, ou seja, ou é a melhor performance, ou tem a melhor performance do ano,
comparativamente com todos os outros ativos, ou tem a pior. Não há aqui meio termo. Sendo que, na verdade, dos últimos 10 anos, 7, aliás 8, porque estamos a falar dos últimos, na verdade 11, porque estamos a incluir 2013 na estatística, de 2013 a 2023. Nestes 11 anos, 8 desses 11, a Bitcoin foi a classe de ativos que mais valorizou, comparativamente com ouro, o S&P 500, high yield, ou seja, dívida de yield elevada, emerging markets e por aí fora. E só em 3 desses anos foi a pior performance. Agora, também é preciso de facto colocar a tónica quando a Bitcoin cai à série. Como em 2014 caiu 58%, como em 2018 caiu 73% e em 2022 caiu 65%. Importante também referir que um ativo... Isso é completamente marginal quando cresceu 1.300, não é? Depende de quando tu os compras. Tu tens que perceber uma coisa que é importante, que é um ativo que cai 50%, precisa de 100% de valorização para recuperar ao valor inicial. Este é um ponto. Portanto, é exponencial. Quanto mais cai, mais tu precisas de valorização para recuperar. Depois há um outro ponto, que é, do ponto de vista psicológico, tu veres os teus ativos terem uma desvalorização desta magnitude. Porque é fácil fazermos o backtest e olhar, ok, isto, eu perdi 60% naquele ano, mas no ano a seguir subiu 300%, portanto pagou-me isto. A pergunta que eu faço é, o que é que tu fizeste naquele ano em que estavas a perder 60%? Sim. É segurar. Segura coração. E depois também depende de quanto porcentagem do seu património é que ali está. Se tinhas 50% do teu património num ativo que está a cair 60% e tu estás a ver o teu património derreter literalmente dia após dia, é difícil, não é? Se calhar acabas por vender no pior momento, e isto acontece invariavelmente. Eu já vi esta história acontecer dezenas de vezes, para não dizer centenas, não só na Bitcoin, mesmo para quem investe diretamente em ações. Gosto sempre de trazer este exemplo à análise, que é a Amazon, já chegou a perder mais de 90% do seu valor em bolsa, não é? Tu veres o teu património desvalorizar 90 e tal por cento, é complicado. Aliás, na verdade, se calhar poucos foram os investidores que viram essa desvalorização porque venderam antes, não é? Chegaram a uma altura que não aguentaram mais acompanhar as perdas e acabaram por vender para proteger o que ainda restava do património. Sim. Muito bem. Então, vamos mudar o shift, não? Sim, acho que de mercados financeiros já tivemos uma dose interessante. Fica feito o update. Fica feito o convite também para quem nos ouve subscrever a newsletter para receber em primeira mão estas novidades que são sempre importantes. Que agora tu tens tido agora 300 novos subscribers desde que a gente lançou o podcast, não é? Certo? Não. Sim, é mais ou menos esse o número. Tu acrescentaste alguns zeros, mas o número é... Muito bem. Olha, vamos do teu lado, que temos atrasos. Sim, antes de entrarmos na política nacional e ainda no seguimento desse tema que estamos a falar, manifesto aqui a minha grande preocupação do ponto de vista geopolítico a nível mundial. Eu acho que estamos a viver, isto basicamente não vou dizer nada de novo, mas vou dizer em voz alta o que eu acho o que se avizinha. Temos um ano muito complicado do ponto de vista da segurança e da estabilidade. Temos umas eleições norte-americanas em que tudo parece fazer ver que Trump vai ganhar. E a pergunta que eu faço é, e se Trump ganhar, será mesmo que ele vai acabar com a guerra da Rússia? 2. É porque eu vou linkar este tema com aquilo que já foi factualmente provado, portanto, já foi uma evidência clara de que a Rússia, na altura das eleições de Trump, que interferiram diretamente naquilo que foram as eleições, nos resultados eleitorais. Portanto, isso está provado. Podes-me dizer que em que pontos, não é? Isso está provado em que pontos? Mas aparentemente existem dados bastante concretos e sérios e visíveis de que houve uma ingerência por parte da Rússia na eleição quando Trump foi presidente dos Estados Unidos. E, de facto, temos esta questão de Trump, que é preocupante, que em novembro serão feitas as eleições
dos Estados Unidos, para o presidente dos Estados Unidos. Temos um ditador na Coreia do Norte a dizer que vai invadir a Coreia do Sul. Temos... Diz? Também diz isso há muito tempo. Epá, mas sim, mas eu estou a dizer aquilo que neste momento existe no pote, não é? Temos ainda uma guerra na Ucrânia. Temos, neste momento, uma guerra de conflito Israel-Hamas a acontecer. Tens o Mar Vermelho completamente à bulha. Tens uma China, provavelmente, com lives de alguma agonia por Taiwan, pela situação de Taiwan. Eu diria que isto está à beira de qualquer coisa, não é? E isto preocupa-me. Não que vá haver uma terceira guerra mundial, acho isso difícil que aconteça. E tens uma Rússia que diz que vai invadir a Finlândia, ou que diz que vai começar a pôr tropas de perto da Finlândia, e que a NATO será o próximo alvo deles. Eu e tu aqui sentadinhos na nossa secretária não vamos fazer rigorosamente nada, portanto não temos as nossas mãos completamente atadas. Mas não deixaria de fazer esta verbalização destes tópicos que estão no ar e que são sempre extremamente sérios. A par disto, temos aqui uma política nacional completamente desfantochada, que isto vai ser uma sangria violenta que é interessante, que ainda hoje é um tema quente, um tema muito fresquíssimo, que soubemos que agora o presidente da Câmara do Funchal e mais 1/2 construtores ou empresas da área da construção, construtores, portanto, gestores de 2 empresas foram digamos, escoltados pela Polícia Judiciária. E isto vai continuar. Isto é o princípio. Temos ainda mais 2 meses de muita parvoeira a respeito destas polémicas. Era bom que isso significasse que a justiça em Portugal finalmente estava a começar a funcionar, mas eu diria que se a justiça funcionasse a esse nível, ou seja, que tivesse capacidade de atuar a nível local vou-lhe chamar microcorrupção que existe nos organismos públicos, rapidamente ficava entupida, porque isto é transversal de norte a sul, este a oeste, em Portugal. É de conhecimento público, pelos muitos casos que foram falados nos últimos anos e que continuam a ser, de corrupção, de troca de favores, de facilitadores de negócios. Não só foi mediático, obviamente, o caso que fez cair o governo, mas mesmo a nível autárquico, onde quer que exista poder local, poder nos organismos públicos, há corrupção, e isso tem sido transversal em Portugal. Este caso de hoje, na Câmara Municipal da Madeira, foi apenas mais um de muitos que têm vindo a lucro, com a agravante de serem pandemia eleitoral. Bom, vamos lá então. Já introduzimos o tema da política, que é um tema que eu fico sempre sensível. Um tema muito, muito, muito quente. Mexe contigo. E repare, o problema disto é o seguinte: estamos outra vez a ser vítimas da nossa vontade de querer saber o futuro. Temos sondagens neste momento que são pouco sistemáticas, ou têm pouca consistência. Temos uma volatilidade enorme dos resultados que procuramos querer ler. Acho que as sondagens neste momento, acho que são um instrumento cada vez menos útil, porque elas têm vindo o desvio daquilo que tem sido depois a conclusão das eleições. E perderam total credibilidade. Perderam mesmo. São usados tudo como instrumento político pelos próprios partidos. Exatamente. Mas vamos lá. Então, o que é que nós temos hoje? Então, hoje temos um partido que é um fenómeno, que estamos a ter o mesmo efeito, já falámos disto tanta vez, que estamos a ter exatamente o mesmo efeito daquilo que se fez na América com o Trump, que é quem está a levar o Chega para a ribalta é a comunicação social. E os líderes dos outros partidos. E os próprios partidos, exato. Isto é inacreditável. Eu não percebo nada de política, sou completamente um amador na matéria. Mas és um votante. Diz? Mas és um votante? Não, sou um eleitor. E olha, isso é uma questão que eu vou deixar hoje aqui na mesa. Já vamos lá.
E repara, toda a gente se queixa do Chega, mas toda a vez que se queixa-se do Chega, está-se a falar do Chega. E isto tem um efeito cascata, tem um efeito brutal naquilo que é o mediatismo que hoje em dia o Chega tem, que não deveria ter, no sentido de, se não queremos que ele seja notícia, não falemos dele. E portanto, preocupações. Temos um Chega com... há pouco fizemos aqui um pequeno apanhado daquilo que são os resultados. Temos um PS anímico com 26% de intenções de voto. Temos uma AD que está com 20,8% daquilo que são as intenções de voto. E tens um Chega com 16,6%. Tu repara a distância que estamos a falar do Chega aos principais partidos do nosso Parlamento. Mas deixa-me que dê os meus 2 cêntimos de contributo para essa tua reflexão, que na verdade, se calhar é isso que explica o porquê de, como tu dizes e bem, os partidos políticos, e em particular os partidos da direita e o PSD em particular, está tão preocupado com o Chega e fala tanto no Chega, porque na verdade é a ameaça ao seu próprio partido. O PSD neste momento está muito mais, está entre a espada e a parede, está entre a espada de tentar atacar o PS para ser governo e a parede de defender-se do Chega para manter a sua sobrevivência política. Porque o PSD neste momento não está só em risco de não ganhar umas eleições que tinha que ganhar de forma clara e sem esforço, depois de tudo aquilo que aconteceu nos últimos 8 anos de governo socialista, o PSD tinha que ter um caminho aberto para a glória, entenda-se, vencer estas eleições de forma clara e inequívoca. Não só não tem, como está em risco de ser substituído como pilar do Parlamento, força política do Parlamento, pelo Chega, precisamente, que está, em termos daquilo que se prevê resultados eleitorais, muito próximo do PSD. E que está a fazer um trabalho notável. Se tu olhares para a máquina do Chega e daquilo que tem sido a campanha do Chega, eu diria que é o único partido que faz muito com pouco. Tu ainda hoje não consegues perceber realmente quais as intenções do Chega, para além de contas mirabolantes do ponto de vista de incentivos e daquilo que são as exclusões e as inclusões que eles procuram fazer, os investimentos que eles procuram agora mudam o discurso para a questão dos pensionistas e afins, mas que isso é para vender. Mas o Chega está a fazer uma adequação brutal do ponto de vista da sua comunicação, que já deixou de ser tão extremista. Deixou de ser... Claro, teve que ser, não é? Tu não sei se reparaste, mas deixou-se de falar dos ciganos. Deixou-se de falar dos ciganos. Não, e deixou de falar dos ciganos, deixou cair algumas das propostas mais polémicas que fizeram. Claro. Mas isso faz tudo. Isto é estratégia política ano a ano, não é? Tu, quando queres nascer ou quando queres ganhar alguma expressividade e ganhas os teus 2, 3% de eleitorado, tu não podes ir, basicamente, falar daquilo que o PS e o PSD falam. Senão não tens hipótese, não é? Tens que falar para uma minoria. E que foi para essa minoria que o Chega falou e que o André Ventura, quando falamos de Chega, se calhar melhor falar em André Ventura, até porque ele também ganhou muita partido de uma só pessoa. Candidatou a Presidente da República, mas o Chega primeiro conquistou um eleitorado extremista, com esse discurso extremista, mas depois para crescer, a partir daí, tive que ir buscar outros temas. O Chega, se quer ter 20% de votação, se quer passar o PSD, não pode, obviamente, fazer campanha a falar de eutanásia e dessas coisas, não é? Não pode. Mas agora, e a questão principal que eu te deixo, que é o eleitor da direita, o eleitor centro-direita, está neste momento muito, muito dividido naquilo que possa ser a sua intenção de voto. Eu não me lembro... Dividido, eu acho que ele está completamente à nora, porque dividido é ter duas opções interessantes e não saber isto ou voto neste, porque são duas boas opções, eu não sei qual é que escolher. Sim, tens razão. Isto é tudo tão mau e é que eu vou... Não, tens razão. Não é divisão, não é dividido. As pessoas não sabem o que fazer. Se votam... As pessoas neste momento não sentem que existe um programa que os convença a votar nele,
As pessoas neste momento não conseguem se ver um líder de um partido que queira ter força suficiente para votar nele, e as pessoas neste momento, já a própria técnica do voto útil já não é possível à direita. O voto útil neste momento é visado essencialmente para a esquerda, para o Chega não ganhar. Isto acontece, isto está a acontecer no Alentejo. As pessoas neste momento dizem para que o Chega não venha. Acreditas que há voto a ir para a esquerda para evitar a ascensão do Chega? Não tenhas a menor dúvida, porque veem que o Montenegro e a AD não são solução. E quem é que tu votas? Votar em branco é teres uma ferramenta e não a aplicares. Não é? E por isso, tu tens neste momento este problema, que é as pessoas neste momento não querem votar no Chega, sentem que o PSD não é solução. Eu acho que isto é geral. E depois tens um Pedro Nuno Santos que a malta sente que é um tontinho, que é agressivo, que é um mini Sócrates. Mas ainda vai ganhar por ser o mal menor. Vai ganhar. E já estou como o Ricardo Araújo Pereira dizia, que brincou no último governo, já não é governo de sombra, lá no programa cujo nome não podemos dizer, em que dizia que vai acontecer outra vez a mesma história do faz governo, vem Marcelo, demite governo, faz governo, maioria absoluta. Eu percebo e concordo contigo, mas e suportando-me aqui dos dados que foram publicados pelo Instituto Mais de Liberdade, alguns desta semana, eu diria que o PS tinha a eleição ganha ainda antes de começar, independentemente daquilo que a direita fizesse, e por uma razão muito simples. Em 1980, do eleitorado, recenseado em 1980, 7% era funcionário público, depois cerca de 25% era pensionista, depois tínhamos ali um valor marginal de trabalhadores com salário mínimo, RSI, ou equivalente, acho que o RSI ainda não havia em 1980, mas o mais equivalente ao RSI, e beneficiários do subsídio de desemprego, que faziam ali cerca de 5%, sensivelmente, e o resto da população população eleitoral era cerca de 66%. Isto estamos a falar em 1980. E hoje? Em 2022, os funcionários públicos já não são 7%, são 11%. Os pensionistas já não são 25%, são 35%. Os trabalhadores com o salário mínimo, que eram 1 ou 2% em 1980, hoje em 2022, são 11%. Depois ainda temos ali 5% de beneficiários de RSI e de subsídio de desemprego, e só 39% versus 76% em 1980 é que é o resto da população. Portanto, o Partido Socialista tem a sua eleição garantida por este grupo de 67% dos eleitores, que são trabalhadores com salário mínimo, pensionistas, beneficiários de RSI, beneficiários de subsídio de desemprego e funcionários públicos. Belíssimos números. 77% dos eleitores estão aqui neste grupo. Sim. Belíssimos números. Não há bons números. Não há hipótese da direita conseguir tirar um Partido Socialista do governo. Falámos nisto assim que o governo assim que houve a intenção do governo cair, falámos disto. Quem é o eleitor no dia 10 de março? Exatamente isso que estás a dizer. É exatamente isso que estás a dizer. E dissemos que ia ser o função pública, o funcionário público, que ainda vive do fantasma do Passos Coelho. Mas ninguém percebeu isto além do PS. O PS sabe isto, o Chega percebeu isto, e por isso tu disseste há pouco e bem que agora está a falar para os pensionistas, porque percebeu isto, sabe estes números. Claro. O PSD convoca, a bandeira do PSD até agora, ou da AD, na campanha eleitoral, foi convocar um grupo de 15 economistas para falar sobre os planos económicos. Está tudo maluco, não? Isso não é quem vota. Isso não é quem vota. Isto que a AD quer convencer os pensionistas, isso não é quem vota. Quem recebe o salário mínimo a votar neles. Portanto, houve uma irritação da semana da tua parte, que foi a questão do veto do PS e do Bloco de Esquerda para a questão de se introduzir a literacia financeira na camadas mais jovens.
Olha, por falar, não te esqueças, desculpa te interromper, não percas o raciocínio, só para te dar nota e também para quem nos está a ouvir sobre esse tema. Há um podcast com o Camilo Lourenço e a. Esqueci-me do nome. É Catarina Martins? Não. É Não. Carlos, Não. ex-candidato à liderança da Iniciativa Liberal, que agora Sim. se vinculou do partido. Catarina Martins é do Bloco de Esquerda, por amor de Deus, que sensação. Estás no stream. Bem. Sim. Mas ias a dizer? Mas já vou procurar o nome e já aqui coloco até para ser mais fácil para quem quiser ouvir procurar. Mas é um podcast precisamente sobre esse tema, porque a iniciativa legislativa de incluir a literacia financeira no plano curricular das nossas escolas veio precisamente da Carla Castro, é o nome da deputada, atual deputada, que vai deixar de o ser, da Iniciativa Liberal, que promoveu essa proposta. E ela fala e explica o racional subjacente à proposta que foi feita, o porquê que ter sido votada contra, pelo PS e pela esquerda, e os argumentos que cada uma das fações utilizaram para votar contra. Acho que é interessante e convido quem nos está a ouvir a ir ouvir esses... É só tonto. É manter as pessoas burras. Exato. É manter as pessoas burras. Se há coisa que não se pode votar contra, é na questão do conhecimento. E nós tivemos malta que foi nomeada pelo povo português, que não quer que o povo português saiba coisas, saiba essencialmente a literacia financeira. Exato. Pá, por amor de Deus, está tudo maluco. Isto são as pessoas que nos governam. Pá, isto ainda é mais grave que a corrupção. Isto é investir no empobrecimento do conhecimento das pessoas. Ponto final, parágrafo. É uma estupidez, pá. Isto é bizarro. Eu nem consigo... Eu estou aqui, manifesto o meu desagrado com muito pouco conhecimento daquilo que pudesse ser realmente o programa e a proposta de lei por parte da Iniciativa Liberal. Mas acredito que não tenha sido nenhuma tontaria. Basicamente, se a proposta de lei é dotar de se conseguir munir os jovens com maior literacia financeira na escola... Claro, isso é tema. Isso é, pá, claro que sim. Numas escolas, se calhar, teriam mais proveito que outras, mas sim, bora lá falar disto. E tu tens malta a fazer notícia de pouca circunstância relativamente à questão da ideologia de género, que para mim, não estou a dizer que é menos tema que isto, mas é uma coisa que alcança muito mais do ponto de vista de futuro e do ponto de vista de sociedade, do que neste momento andarmos a emitir decretos de lei. Atenção, acho que as minorias têm que ser defendidas. Mas no meio do caos que nós estamos a viver num mundo agitado e tão competitivo do ponto de vista financeiro... Sim, acho que claro que sim, as coisas têm que ser vistas como elas são. Não vale a pena e não podemos ter medo de chamar as coisas pelos nomes. Por muito importante que sejam todos os temas que são chamados a debate por alguma razão são, não é? Por alguma razão porque obviamente existe necessidade de se fazer esse debate. Agora, entre debater se devemos construir casas de banho mistas nas escolas, ou debater a necessidade de aumentar a literacia financeira, que está garantidamente e comprovadamente nos níveis mais baixos no panorama europeu em Portugal, acho que a escolha deveria ser óbvia e não é, não é? E isso também diz muito daquilo que é a sociedade portuguesa e quais são os temas que movem, que têm movido, de facto, o debate político em Portugal. Enfim, é o país que temos. Acho que sabemos mais ou menos o resultado do dia 10 de março. Vamos ver o que é que isto vai dar. Como disse há pouco, acho que ainda vamos ver muita tinta ainda vai escorrer sobre polémicas. Ainda temos 2 meses, mês e meio até às eleições. Portanto, ainda vamos saber de muitos escândalos e de muitas coisas e de muitas casas do Montenegro e por aí adiante. Portanto, ainda vem muito à baila, muito tema. Muito bem. Então, 43 minutos. Vamos então, se calhar... avançar para a reta final do nosso... podcast. Irritações da semana. O que é que temos, meu caro Paulo? Olha, apanhas-me de surpresa, porque, na verdade, não tenho nenhuma irritação em particular que tivesse preparada para trazer para cá. Mas tenho um tema que não é uma irritação, mas que... ou que o foi no passado, já foi uma irritação, mas que agora, felizmente, houve a capacidade, do ponto de vista da comunicação social, sobretudo,
dar a volta a isso e de ultrapassar esse estigma, que foi a eleição, quando a eleição do novo presidente da Argentina, e a forma como a comunicação olhou para esse sujeito, que é um sujeito muito, muito peculiar, pela sua aparência, sobretudo pela sua aparência, parece um cientista louco. Sim. O Javier Milei. Parece que tem assim aquele ar de cientista louco, todo despenteado, pertence a uma banda de rock, pronto, tem um percurso que não tem... Há muito este estigma de que tu, quando és... Para seres político tens que ter... Não sei o que é que a comunicação social entende que deve ser um político, não é? Tem que ser alguém que se aliou numa J. Há um protótipo, há um estereotipo definido. É um estereotipo de uma forma muito fechada. Ou seja, qualquer... O Boris Johnson foi um bom exemplo disso, não é? Que foi muito criticado por aquele ar louco dele e tanto que teve lá meia dúzia de meses. Sim, exato. E na altura que este Javier Milei apareceu, toda a imprensa catalogou de extrema-direita, extremista, blá blá blá, aqueles nomes que a comunicação social hoje em dia gosta de chamar a qualquer coisa que venha do espectro direito, que tenha alguma ideia fora da caixa. O Milei, a única coisa que ele pode ser é radical do ponto de vista das ideias económicas que quer implementar. Mas tu, quando classificas alguém, quando colocas o carimbo na testa de extrema-direita, e sobretudo na Europa, não é? Nós sabemos qual é que é a mensagem que se quer passar, não é? Sabemos a quem é que se quer colar alguém quando se acusa de ser fascista ou extrema-direita. E pomos tudo dentro da mesma caixa, incluindo este senhor, que a comunicação social não se deu minimamente ao trabalho de compreender quem era, de onde é que vinha, o que é que pensava, quais eram as suas ideias, automaticamente colocou esse carimbo na testa. Felizmente, foi um carimbo que durou pouco, porque efetivamente ele de extrema-direita não tem nada, tem sim, é assim uma pessoa com ideias muito fora da caixa, muito radicais do ponto de vista económico, mas também para um país como a Argentina, que está no buraco em que está, com a hiperinflação completamente descontrolada, não me parece que seja assim tão radical. Radical foi aquilo que foi feito no país que o levou a estar onde está. Isso sim é radical, é radicalismo. Um país com o potencial que a Argentina tem estar no estado em que está, com o nível de empobrecimento que teve. Isso sim foi algo radical. Agora, aquilo que ele traz é uma lufada de ar fresco que pode até nem resultar. Atenção, não estou a querer dizer que aquilo que vai ser implementado vai surtir efeito e que a Argentina, a partir de agora, vai de facto inverter a curva que a trouxe até onde está. Mas claramente é alguém que traz ideias novas, frescas, diferentes, radicais, por serem completamente diferentes do status quo, que podem resultar ou não, a ver, vamos, mas claramente não é nem de perto nem de longe alguém que se possa classificar como extrema-direita. É um libertário, identifica-se como tal, mas pronto, irrita-me de facto que a comunicação social, qualquer coisa que venha do espectro direito, seja em que âmbito for, automaticamente leve com o carinho na testa de ser fascista, extrema-direita, etc. Mesmo quase sem fazer um mínimo trabalho de casa. E o Milei fez um discurso absolutamente brutal tem que ver, não vi ainda, tem que ver. Fórum Económico de Davos, que acho que vale a pena toda a gente. São 20 minutos de lá está, literacia financeira. Aí é bem, se a gente tivesse para aí tipo 100 visualizações neste vídeo, 98 eram a bater em ti, se teres um tipo já de extrema-direita, fascista, conservador e xenófobo. Deus pátria e família. Exatamente, isso mesmo. Olha, então a minha irritação da semana é gira, é interessante, porque vou ser super original. Então, conta. Como é que Pedro Nuno Santos passou a ser líder do PS? Como? Isso irrita-te? Irrita-me. Porquê? A forma? Não. Agora vou dizer. Porquê? Outra polémica em relação à TAP. Temos a notícia desta semana que Pedro Nuno Santos teve conhecimento e aprovou a acumulação de cargos da antiga ex-CEO da TAP, que contradiz diretamente aquilo que é a descrição de um gestor de função pública. O que é que isto quer dizer? Para mim, é lá acumular trabalhos, isso
é-me indiferente se ela trabalhasse para uma empresa que fosse privada, desde que o seu dono... Se o patrão dela o autorizou, não é? Exatamente, se o patrão dela autorizasse, tudo bem. Mas isto não é a casa dele. Isto não é a casa de uma pessoa. Se assim eu fosse, já estava fechada. Porque a TAP tinha que dar dinheiro, tinha que dar lucro. E não dá. E o lucro que dá nunca vai conseguir tapar o buraco que foi pela sua má gestão nos últimos anos. Dito isto, como é que as pessoas continuam a viver descansadas, a votarem no Pedro Nuno Santos, que é mais do que prova provada de que não é capaz, ele é um tipo que não é imaturo nas decisões que toma, e ele vai tomar de assalto os nossos ministérios, vai gastar o teu e o meu dinheiro, nas piores decisões possíveis, com o argumento de que ao menos eu faço. Que é isto que aconteceu na TAP. Ele queria montar do aeroporto. Ele não se precipitou. Ele queria fazer acontecer. Era uma decisão que foi refletida por cima de qualquer folha. E quando este gajo... quando este senhor... Pedro Nuno Santos... Este senhor gajo, quando chegar lá, que vai chegar lá, com muita pena minha, não é com voto meu, mas quando chegar lá, é isto que ele vai fazer. Certo, mas ao mesmo tempo vai, segundo ele, defender e aumentar o salário mínimo, portanto, 11% dos gajos que votam estão aqui, vai proteger o direito dos pensionistas, mais 35%, vai proteger o RSI, que o Chega quer... Nós gostamos de ser maltratados. E por aí fora. Nós gostamos de ser maltratados. É isto, é a triste conclusão que eu chego. Não, Portugal tem o país que merece, isso não há nós gostamos de ser maltratados. Ponto final, parágrafo. Gostamos de ser maltratados. Eu sou um tipo que... Eu fui dos poucos que... Ainda sou um dos poucos que acredito que o trabalho que o Pedro Passos Coelho fez foi necessário. O trabalho. Não aquilo que ele verbalizou. O trabalho. O trabalho que a equipa dele e ele fez, tiveram que fazer, foi um trabalho necessário. Foi um trabalho que ia ao acordo daquilo, ao encontro de medidas de coesão, ou de que fosse medidas compatíveis com aquilo que fosse agradar o domínio público. Não. Era preciso apertar o cinto, apertou-se o cinto. Já o antigo CEO do BPI dizia, aguenta. E teve que ser. A cumprir com um programa que não era do PSD. Foi a cumprir com uma agenda que tinha sido, pela gestão danosa, de um governo PS. Mas não soube comunicar, não soube explicar, não soube... Mas não, teve algumas infelicidades. De o que é que estava a ser feito, o que é que tinha que ser feito. Algumas infelicidades. Agora, a verdade é esta. Nós vamos ficar com alguém que toma decisões destas, que se fosse uma empresa privada, este senhor era despedido no dia a seguir. Justa causa. Com justa causa. E este senhor é o senhor que vai liderar... Diogo, mas a pessoa que está mais bem colocada para ir buscar o lugar dele, ou melhor, não é ir buscar o lugar dele, porque ele ainda não está no lugar, mas que está mais bem colocada, ou que estaria, em teoria, mais bem colocada para ser a alternativa, coligou-se com o Gonçalo da Câmara Pereira, portanto, acho que as pessoas também percebem isso, não é? Quer dizer, quem olha o eleitor de direita também olha para isto e percebe que, há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Fico já nervoso. Meu caro, muito bem. Vamos embora. Mais um Caríssimo. Olha, sempre um gosto. Tudo meu. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado aos ouvintes pelo tempo que nos dispensaram. Façam um favor a vós próprios e ouçam aquelas referências que fizemos ao longo aqui desta edição. Acho que vale a pena. Se foram referências interessantes para estes podcasts, quer o da Carla Castro com o Camilo Lourenço sobre a iliteracia financeira, quer o discurso do Javier Milei. Qual é que é aquele grito de revolta que ele dá sempre no fim dos seus... não sei que não vi. Vi só as suas intervenções com qualquer coisa como hasta la vitória, carago, qualquer coisa assim do género. Tem assim uma frase muito forte, muito emblemática e com um palavrão pelo meio. Está do outro lado do oceano e a gente está a falar dele. Significa que ele está a fazer um bom trabalho. Exatamente. Significa que pelo menos está a agitar as águas. Meu caro, até para a semana. Boa semana a todos. Muito obrigado.